Bom dia, amados do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia estou aqui, viva pela graça e a misericórdia de Deus, né? Porque assim Deus quis. Porque tudo é permissão do Senhor, né? Se Deus nos deu mais um dia de vida, amados, não importa se nós estamos pobres ou ricos, se estamos com saúde, se estamos com problemas, não importa. O importante de tudo é que estamos vivos. Se Deus nos dá a vida, nos dá o ar para respirar, Ele nos dá a força também para nós lutarmos e vencermos nossas batalhas diárias, né? Mas então, amados, vamos orar e agradecer a Deus por mais um dia de vida e colocar nossas causas, nossas queixas, nossas vidas nas mãos do Senhor. E já vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nesta manhã. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos na presença do Senhor mais uma vez, Pai. Mais uma vez nesse dia te agradeço pela minha vida e pelo ar que respiro. Estou aqui, Deus, para falar da tua palavra. Pai, eu não tenho nada a dar, meu Deus, a ninguém. Eu não posso, muitas das vezes, resolver problemas de pessoas. Mas tu que és um Deus tão grande e poderoso, que pode todas as coisas, é o Deus que eu testemunho. Em nome de Jesus, Pai, me use como teu instrumento para falar da tua palavra. Pai, visite a cada ouvinte da mensagem do Senhor neste canal. Cada um que tem prestado ouvido à oração e à palavra do Senhor neste canal, que sejam visitados por ti, meu Deus, em nome de Jesus. Assim eu peço que o Senhor tome direção do nosso dia e que tudo, meu Deus, tudo aconteça para o nosso bem e que nenhum mal tenha poder contra as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Amados, não posso deixar de pedir aqui para vocês que estão passando por este canal, para que vocês se inscrevam neste canal, amados. Vocês que ainda não são inscritos, que tenham passeado por este canal, que chegaram aqui agora, né, neste vídeo. Eu sou a irmã Rosiane e que me disponho a servir a Deus evangelizando, né? Falando da palavra de Deus, anunciando o reino do Senhor Jesus Cristo, anunciando o evangelho da salvação, né? Sou apenas um vaso que me dou a ser usada pelo Senhor Espírito Santo para falar da palavra dele. E este canal é um canal de evangelização, né? Como eu sempre tenho dito aqui, toda pessoa que é inscrito em um canal de evangelização, ela está também cooperando para o evangelho do Senhor Jesus Cristo caminhar e ir mais além. Se inscreva, amado, neste canal, seja um inscrito no canal de evangelização e receba de Deus a recompensa por tudo. Amém? E vocês, amados e amadas do Senhor Jesus Cristo, que já são inscritos aqui neste canal e que tenham ouvido a mensagem de Deus, que Deus possa os abençoar poderosamente. Continue a compartilhar a mensagem de Deus com mais pessoas, amados. Compartilhe a mensagem, como eu tenho dito e já contei muitos testemunhos aqui, amados, do que Deus já fez na minha vida. Já contei muitos testemunhos do poder que tem a oração, amados, e tenho para dizer. Muitas das vezes você manda um vídeo, uma palavra para uma pessoa, manda, a pessoa nunca dá ouvido. Mas vai chegar um dia que essa pessoa vai entrar lá para ouvir. E é nesta hora, é nesse dia que Deus preparou para ela ouvir e receber a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, amados, ela não é vazia. Amém? Vamos para a palavra de Deus? A palavra que Deus trouxe ao meu coração, amados, para nós hoje meditarmos nela. Ela está lá no livro de Deuteronômio, no 12, a partir do 6. 12, 6. Vamos ler a partir, amados, do 5. Deuteronômio 12, 5, 6. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolheu de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, buscares para a sua habitação, e ali vivereis. E ali trazerei vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos e ofertas alçadas das vossas mãos,
e os vossos votos, e as vossas vacas e ovelhas, e ali comereis perante o vosso Senhor, vosso Deus. E vos alegrais em tudo o que poreis a vossa mão, vós e vossa casa, no que te abençoar o Senhor teu Deus. Amém? Amados, aqui foi a ordem que Deus deu, né, lá no início, né, quando ele chamou Moisés e deu a tábua dos mandamentos e escreveu todas as leis. E quando Deus escreveu como seria a igreja, ele descreveu tudo como Moisés montar a igreja, montar o altar, o local para o sacrifício, tudo, né? Deus deixou tudo escrito, né? E Deus deixou bem claro, amado irmão, que nós devemos escolher um lugar para adorar a Deus e ter um lugar onde nós vá ali entregar o nosso voto, entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, e ali nós estar ouvindo a palavra de Deus e oferecendo o nosso culto. Então, amados, aqui Deus nos explica bem certo o porquê que nós devemos ir na igreja, né? Eu confesso, amados irmãos, que já ouvi muitas vezes e muitas pessoas dizer, eu escuto sempre isso. E ainda, amados, ainda mais eu tenho para dizer que eu lá no passado também disse isso. Por que que tem que viver na igreja, né? Lá no passado, antes de eu ser cristã, quando eu era ainda uma pagã, né? Eu não servia ao Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, eu era uma adoradora de imagens de esculturas, né? Eu era uma idólatra. Então, eu dizia, né? Eu via aqueles crentes, tinha uns vizinhos meus, todo santo dia aquele povo ia para a igreja, todo santo dia. Enquanto que eu, né, dizia ser católica, ia só alguns domingos, alguns às vezes passava meses sem ir na igreja, né? E eu me perguntava por que crente quer viver na igreja, os crentes moram na igreja, por que isso? Por que morar na igreja? Né? Todo dia. E eu tinha para comigo, né? Mas não diz que onde tem uma, duas, três pessoas Deus está, por que eu tenho que viver na igreja? Né? E isso eu escuto sempre pessoas dizer, não precisa morar na igreja. Né? Tem pessoas que usam até para alimentar o seu próprio pecado, né? Tem gente que mora na igreja, vive na igreja e vive no pecado. É melhor eu que nem vou muito na igreja, eu vou só de vez em quando, mas eu não peco. A gente escuta cada coisa, né, amado irmão, amada irmã, né? Sempre. Mas só que tudo isso Deus tem esclarecido na palavra dele. Aqui onde nós lemos. Como eu sempre digo, amados, é bom vocês ter Bíblia em casa e acompanhar a palavra de Deus. Para você entender realmente que a irmã Rosiane está falando a palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus diz assim, né? Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o nome, buscareis para a sua habitação e ali vivereis. Então, amados, é uma ordem de Deus, desde o começo do mundo. É como eu digo nos vídeos, Deus fez o céu, fez a terra, fez o mar e preparou o inferno lá para aqueles que quiserem ir para lá. E Deus tem o domínio de tudo. Ele fez, ele criou e ele tem o domínio de tudo. E ele tem os seus administradores lá no céu, ele tem os seus administradores na terra. E sempre foi assim. E sempre será. Né? Então Deus, quando iniciou o mundo, ele já iniciou que tinha que ter a igreja, a congregação, o lugar certo para o povo ir prestar culto a ele. Irmã, mas então Deus não está na casa? Então Deus não está onde tem 2 ou 3 reunidos? Sim, Deus está. Ele deixou bem claro para nós sabermos que onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em o nome do Senhor, ele está ali presente. Se eu oro na minha casa, é lógico que Deus está presente ouvindo a minha oração. Se eu oro lá no meu trabalho, é lógico que eu estou clamando a Deus no meu pensamento lá no meu trabalho e Deus está vendo. Se eu me perco lá no mato, no mais profundo do mato e estou clamando a Deus, Deus está vendo e ouvindo. Mas qual é o lugar que ele deixou decidido e
determinado que é o lugar onde ele terá mais prazer e habitará mais, onde ele vai morar, recebendo os cultos, recebendo as adorações, recebendo a oferta. É a igreja. Para você, amado irmão, amada irmã, que tinha um pensamento igual a irmã Rosiane lá muitos anos atrás, que pensa, eu não preciso morar na igreja, indo uma vez por mês na igreja tá bom. Eu não peco, não minto, não roubo, não prostituo. Eu vou só no dia da Santa Ceia na igreja tá bom. Saiba que isso não agrada a Deus. A pessoa que é temente a Deus, obediente a Deus, ela tem prazer em adorar a Deus. Ah, irmã, mas eu canto louvor na casa. Eu canto hino da harpa em casa, eu ouço. Tudo bem, é bom e é certo que você faz. Mas Deus deixou estipulado, instituído, determinado que Ele está recebendo todo o culto, todo o louvor, toda adoração na igreja. Está escrito aqui. O lugar de habitação total de Deus é a igreja. E sabe o porquê? Depois eu fui entender o porquê que os crentes moravam na igreja, né? Só depois que eu fui servir a Deus, com o passar do tempo que eu fui entender, né? É que a palavra de Deus nos ensina que nós temos que adorar a Deus, servir a Deus, prestar culto a Deus, clamar a Deus, falar com Deus. E se a gente entende e conhece que Deus está assim em todos os lugares, mas o lugar que Ele determinou que Ele está habitando é a igreja. Então nós temos que estar mais na igreja. Porque é lá que Deus mora, que Deus está perpetuamente. Então, amados, mas tem pessoas que já me disseram, já ouvi dizer, mas na igreja é o lugar que tem mais pecador. Sim, é verdade que é o lugar que tem mais pecador. Porque a igreja, amados irmãos, é o lugar onde as pessoas vão se arrepender dos seus pecados. A igreja não é o lugar só de santos, porque na verdade que santo verdadeiramente só é Deus. Mas a igreja é um lugar onde as pessoas estão se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo dos seus maus caminhos, buscando as misericórdias de Deus. E o lugar certo para buscar as misericórdias de Deus é na igreja, porque é lá que Deus habita perpetuamente. E o crente que se acha que é uma pessoa certa, que não erra, está completamente certo na presença de Deus, faz bem em viver na igreja em todos os cultos e não faltar culto. Por quê? Porque nós vamos oferecer o nosso culto a Deus. Quando nós vamos na igreja, amados irmãos, é claro que nós sempre temos a pedir a Deus, sempre estamos necessitados de Deus. Nós sempre precisamos de uma coisa ou outra de Deus. Quando está tudo bem comigo, eu preciso para uma filha. Quando está tudo bem com a minha filha, eu preciso para um genro. Quando está tudo bem com o meu genro, eu preciso pedir por um sobrinho, por um irmão, por um vizinho, por um amigo. Sempre nós estamos pedindo a Deus. Sempre, né? E louvado seja Deus, né? Que nós acreditamos e sabemos que Deus pode nos socorrer. Mas a verdade é que nós temos que ir na igreja para oferecer o nosso culto a Deus. O nosso culto a Deus, amados, é eu chegar na igreja, esta 1h30 ou 2 horas que seja de culto, eu ficar ali sentado somente para Deus. Desligar o celular. Se eu usar o celular, que seja para ler a letra do hino. Que seja. Desligar. Não ver mensagem, não atender ligação. Não ficar pensando na minha casa, na minha janta, nos meus problemas. Desligar do mundo. Esse tempo que está lá na igreja é oferecer esta 1 hora, ou 1h30, ou 2 horas, oferecer para Deus. Este é um culto de adoração, um culto de sacrifício que nós oferecemos a Deus. E Deus adora, Deus ama e Deus recebe o nosso culto. Quando nós oferecemos este culto a Deus com toda sinceridade, com todo o nosso coração, de todo o nosso amor e gratidão a Deus, Deus recebe. Muitas das vezes nem é necessário estar lá orando, clamando, suplicando a Deus pelos problemas, pelas coisas que preciso que Ele resolva na minha vida. Por eu estar adorando, servindo a Ele, cultuando a Ele, Deus recebe o meu louvor e tem prazer em conceder a minha vitória. Amém? Então, amados,
Tem pessoas que dizem, ah, eu não devolvo o dízimo na igreja, porque o pastor vai usar meu dízimo para comprar carro novo, vai usar meu dízimo para a mulher andar bem vestido, para sair comendo nos restaurantes. Ah, eu não oferto na igreja porque só vou engordar o pastor, ajudar. Eu faço caridade. Eu dou meu dinheiro para ajudar nos bingos, para ajudar os doentes, para ajudar. Tem pessoas que dizem assim, eu já escutei muito. Mas ele pode sim ajudar no que ele quiser na sociedade, para os doentes, para os enfermos, ele pode sim e deve ajudar. Mas só que a parte de Deus é ele levar na igreja o que Deus disse, é a ordem de Deus. E se ele não está levando o seu dízimo, a sua oferta na igreja, se ele não faz voto e paga na igreja, ele não está cumprindo com a lei, com a ordem de Deus em oferecer e entregar esse sacrifício na igreja. Então ele pode fazer toda a caridade com todo o seu salário o resto da sua vida. Para Deus, ele está em falta com Deus. Porque a caridade, amados, nós fazer para as pessoas é necessário, se tiver no nosso alcance, nós devemos fazer. Porque isso também agrada a Deus. Mas, em primeiro lugar, nós temos que levar a sério as ordens de Deus com Deus. Primeiro lugar. Ele disse que é para nós escolher uma casa de oração e de habitação onde ele habite. Escolhemos esse lugar e lá nós ficamos servindo a ele. Também não devemos ficar pulando de igreja em igreja, explorando. Hoje, um mês eu estou numa igreja, dali no outro mês eu vou na outra igreja, daqui um ano noutra igreja, depois volto para outra igreja. Assim, amados, Deus não se agrada também. Eu tenho que escolher um lugar onde ali eu me sinta bem, ali eu me encontre com Deus. Escolher um lugar onde eu chegue ali e veja que realmente a palavra que é pregada vem da Bíblia, realmente é Deus quem fala, é Deus quem age, é Deus que peleja. E se eu me sentir bem ali e vi que tudo vem de Deus, eu fico ali. Ah, mas aí de repente a irmã começa a ver as coisas erradas e vê que o pastor faz isso, a mulher do pastor faz isso, e o obreiro faz isso. Problema de cada um, amados. Como eu tenho sempre dito. Todos que estão na igreja, principalmente os que estão há muito tempo, conhecem a Bíblia, conhecem a palavra de Deus. Então, se eles estão fazendo errado, eles sabem a consequência que vão ter do seu errado. Se eles estão comendo o dinheiro do dízimo da oferta errado, eles sabem a consequência que vão ter com isso. Eu tenho que fazer a minha parte, ser fiel com Deus. E volto a dizer aqui, amados, Deus deixou para que nós estejamos na igreja oferecendo culto, sacrifício a Ele, na igreja. Deus recebe a nossa oração, o nosso louvor na casa, Deus recebe tudo que nós fazemos para Ele, oramos, pedimos, clamamos, tudo Deus recebe. Mas Ele se agrada mais do que nós lhe entregamos e lhe oferecemos na igreja. Amém? Então, amados, você que está um pouco parado aí, se distanciou dos caminhos do Senhor, né? Não importa o motivo, qual seja, amados, que eu volto a dizer aqui para os irmãos que já estão há tempo aí ouvindo, né, as ministrações da palavra de Deus aqui neste canal, tenham conhecido os testemunhos que eu tenho passado, e os irmãos que não foram ainda aí até o final, até o início desse canal, quando eu iniciei há quase 2 anos atrás, eu tenho lá um pouco da minha história, um pouco resumido lá em testemunhos, né? Para vocês verem que, na verdade, amados irmãos, eu me rebelei um tempo contra Deus, contra a obra de Deus, e o preço que eu paguei foi muito caro. Porque eu era conhecedora da palavra de Deus, eu ouvia a palavra de Deus, sabia o que era certo e o que era errado, e eu fiz errado. Eu confesso, amados, que tudo isso custou quase que a minha vida. E só eu que senti na pele, enxerguei a morte diante dos meus olhos. Só eu sei o preço que eu paguei. Então, amado e amada do Senhor Jesus Cristo, você que está distante dos caminhos do Senhor, não importa o motivo por que você saiu. Eu sei muito bem que o inimigo usa de tudo para tirar as pessoas da presença de Deus. Tudo que o inimigo não quer é que nós estejamos numa igreja debaixo da cobertura de Deus.
Tudo que o inimigo não quer que nós estejamos numa congregação, congregando, porque a igreja reunida é um povo em uma congregação geral. Tudo que ele quer é nos tirar da igreja. É o primeiro passo para nos tirar da presença de Deus. Porque quando nós não estamos frequentando uma igreja, amados, nós não estamos totalmente na presença de Deus. Nós vamos passo a passo se distanciando da presença de Deus. Então, amados, vocês que estão desviados, se voltem para Deus. Entenda, você diz, mas eu não estou fazendo nada errado, só saí da igreja porque me desentendi com aquela irmã, porque não gostei do que o irmão fez, porque me envergonharam, porque não veio o caso, o que aconteceu? Eu te digo, volte para Deus. Porque se você ainda está de pé e respirando, Deus ainda tem te dado chance de você voltar para Ele. Deus ainda te quer, ainda te chama, Ele ainda te espera na presença dEle. Volte para Deus, porque a presença de Deus, o aconchego com Deus, a restauração da parte de Deus para nossa vida só acontece quando nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual, quando nós estamos em uma igreja. Amado e amada do Senhor Jesus Cristo, não dê voz ao inimigo. O que o irmão fez, o que a irmã fez, o que ele deixa de fazer é problema dele e de Deus. Nós temos que prestar conta da nossa vida e da nossa alma para Deus. Deus quer que nós estejamos na igreja. Deus ama e adora que nós ofereçamos o nosso culto a Ele na igreja. E volto a dizer aqui, amados. Deus, quando Ele tem amor e prazer na nossa vida, Ele nos dá chance, oportunidade, dia por dia, para nós sermos melhor para Ele. Porque se Deus não tiver prazer numa vida, se Deus não tiver gosto nessa vida, Ele larga de mão. E aí o inimigo vem e traga esta alma o mais rápido possível. Então, amados, receba esta palavra, guarde no teu coração. Se você está desviado, amada e amada do Senhor Jesus Cristo, volte para Deus. Eu sei que talvez você ore, você jejue, você cultua a Deus na tua casa. Mas o lugar que Deus quer, nossa adoração, nosso culto, é na igreja. Mas naquela igreja eu não volto mais. Tudo bem, amado e amada. Escolha um outro lugar onde você saiba que realmente é a palavra de Deus que é falada. Um outro lugar, mas vá adorar a Deus. Sem olhar para os lados, sem olhar para quem, sem olhar para ninguém. Você e Deus. Não importa se o mundo fala, se as pessoas falam, se reclamam, se rejeitam. Deus não rejeita ninguém. Toda vez que nós clamar para Deus e correr para Ele, Ele está de braços abertos para nos receber com um abraço. Amém? Receba esta palavra, amado irmão, amada irmã, e guarde no teu coração. E viva de acordo com a palavra de Deus para que você seja abençoado. Amém? Amado Deus, em nome de Jesus, te agradeço por esta palavra rica, maravilhosa, bendita. Meu Deus, o Senhor falou muito comigo. Eu agradeço por o Senhor nunca desistir de mim, Pai. E em nome de Jesus eu peço, não desista, Senhor. Continue a sua obra em mim, Senhor, até o fim, Senhor, em nome de Jesus. Assim consagra uma vez mais esse vídeo ao Senhor Deus de Israel, em o nome de Jesus. Eu oro por todas as pessoas que vão ouvir essa mensagem, que vão ouvir esta oração, Pai. Aqueles que estão desviados dos caminhos do Senhor, aqueles que estão te conhecendo agora, meu Deus, aqueles que estão tomando uma decisão de se entregar ao Senhor e servir ao Senhor. Trabalhe, meu Deus, em cada vida, em cada coração. Abraça esta pessoa que te aceita como Senhor e Salvador da sua vida. Abraça esta pessoa que se reconcilia com o Senhor e volta hoje para o Senhor. Pai, abre as portas para ela. Senhor, abençoa cada vida que vai ouvir a tua palavra. E entre com providência sobre cada precisão, cada necessidade, cada pedido que este homem, esta mulher tem apresentado ao Senhor, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Curtam, amados irmãos, os vídeos, deixem um joinha nos vídeos e compartilhe a mensagem de Deus com mais pessoas. E sejam abençoados em nome de Jesus.